boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Minha gente, boa tarde. Hoje são 8, né? 8 de setembro do ano de 2022. É uma quinta-feira e nós estamos aqui em mais uma transmissão para o curso técnico em recursos humanos. A disciplina é ética organizacional e profissional, beleza? Boa tarde, Fabiana. Tudo bem com você? Câmbio, seja bem-vinda. Fabiana está interagindo aqui pelo chat do YouTube. A Leidiane Lima, boa tarde, da turma de São José do Piauí, também assistindo pelo YouTube. Boa tarde, meninas. Câmbio. Estamos juntos aqui em mais uma aula onde nós vamos tratar sobre como transformar indesejável em desejável. Eu estou falando de produtos ou de serviços. Também vamos tratar aqui, está bem na pegada daquele princípio da sustentabilidade, que é, essa primeira parte está bem aqui conectada com a dinâmica economicamente viável, ok? Tá muito... Nossa, esse riscado aqui pegou, foi bem em cima do nome, peraí. Vou apagar ele aqui, riscar de novo. O economicamente viável, ok? A organização, todos os seus departamentos, todas as suas áreas, por exemplo, a de recursos humanos, precisam estar conectadas e todo mundo junto na mesma sinergia, trabalhando para fazer com que o negócio seja economicamente viável. E a gente vai trabalhar isso aqui no começo dessa nossa aula de hoje. Depois a gente segue com o sistema de recompensas e de responsabilidades dentro da organização. Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos juntos na disciplina ética organizacional e profissional. Ok, sou o professor Fernando Galvão. Nós vamos juntos aqui das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos. No nosso roteiro de aula, vamos falar sobre como transformar algo que seja indesejável em desejável. Vamos falar sobre sistemas de recompensas e responsabilidades, tudo isso conectado com a lógica dos recursos humanos. Boa tarde, Flávia Vieira, tudo bem? Câmbio, seja bem-vinda. Vamos juntos aqui, viu, Flávia, até as 18 horas e 20 minutos. Eu estou olhando aqui para o IPTV e vendo conectados conosco os polos de Alto Longar, Beneditinos Canavieira, Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio, São Julião e Sussuapara. Lembrando que eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, o Isnaba é meu diretor de imagens e a Rosário está como profa assistente. Minha gente, a ideia é tentar entender isso aqui como uma forma de estar sempre tornando ou vendo a empresa, né, num constante e inevitável contexto de mudança, ok? Da teoria prática, vamos falar aqui sobre, vou mostrar para vocês uma tabela com alguns indicadores de recompensas na hora de praticar, que vai nos ajudar a visualizar bem este assunto. Bacana? Tudo bem? Beleza, minha gente? Boa tarde, Sussuapara. Sussuapara deu boa tarde aqui pelo chat do IPTV. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Vamos aqui adiante. Na hora de praticar, eu trouxe de novo do final da aula passada este formulário. Vocês podem aproveitar esse modelo de formulário e guardar
para usá-lo quando vocês de repente forem organizar qualquer tipo de evento, sacam? Evento de treinamento mais especificamente, já que estávamos falando na aula passada de seleção e estávamos falando de treinamento. Tá? Dentro da empresa, e o RH é quem está à frente, não é, dessas atividades, nós temos aqui qual é o setor que deve ser treinado, e aí você vai preencher aqui. Qual é o tipo de treinamento e vai preencher aqui. Quais são os objetivos do treinamento? Objetivo aqui 1, 2, 3. A quantidade de pessoas que vão ser treinadas, você preenche aqui. O local do treinamento. O tempo necessário para o treinamento, né? Início e o final, bem como o intervalo aqui, que vai ser o coffee break. Eu participei da organização de um evento aqui e a gente resolveu trocar o nome. De coffee break, a gente resolveu chamar o evento de merenda. Né? Por quê? Porque coffee break é um termo em inglês que não tem muito a ver com a nossa cultura nordestina. Então a gente tirou o coffee break e botou o nome merenda. E era um evento nacional, né? O pessoal veio do Brasil todo, veio para cá. E a gente na programação botou o nome de merenda no intervalo, né, do lanche. Beleza? Opa, a Flávia, ela tá falando lá de Juazeiro do Piauí, a terra das pedras ornamentais. Muito bem, valeu, valeu, Flávia. Também é importante destacar quais são os recursos que são necessários aqui para a realização, né, do treinamento. É necessário data show? Tem ou não tem? O palestrante vai usar, o treinador vai usar o dele? Água disponível, os copos, café também entra aqui nessa conta. Deixa eu botar aqui o cafezinho, é importante, viu? O café é sempre muito importante. O café, a quantidade de cadeiras, a quantidade de mesas, ok? A quantidade de facilitadores aqui e que tipos de dinâmicas de grupo serão usadas no processo de construção da aprendizagem. Beleza? Aqui é como se fosse um termozinho em inglês muito usado em gestão, que é o checklist. Né? Isso aqui é um viu? Deixa eu apagar e fazer de novo porque ficou feio. Aqui, isso aqui é um E. Aqui é um checklist. É uma lista com tudo que é necessário para se realizar um treinamento. Vocês viram aqui, no checklist não tem, ele é adaptável, eu botei o café. Pode ser que tenha mais coisas, de repente, se o checklist, esse treinamento vai ter uma participação musical, pode ser que tenha bem no momento do coffee break. Aí eu já tenho caixa de som, equipamento, quem é que está contratado. Esses detalhes todos a gente acaba vendo aí. Vocês podem inclusive experimentar, fazer algo parecido, né, aí com vocês. Já é uma experiência, já é um treinamento que vocês fazem. É uma simulação que vocês fazem, né? Antes de, obviamente, estarem formados em técnicos em recursos humanos e habilitados para trabalharem na área, ok? É curioso porque quando eu volto aqui para a imagem, Isnaba, por favor. Quando eu passei no vestibular para fazer economia, eu também passei na época era o Cefet, hoje é o IFP, né? O Instituto Federal, e antes era o Cefet, né? E lá no Cefet, na época, eu passei para a organização de eventos e hotelaria, né, para o curso técnico. E comecei cursando, o detalhe é que foi no começo do ano, deu para assistir a algumas aulas, mas logo depois
Quando começou a universidade, aí os horários chocavam. Eu tive que abrir mão aí da formação de técnico em organização de eventos e hotelaria para focar no ensino superior na universidade lá no curso de economia. Mas é muito interessante, é muito detalhe que a gente precisa observar em todas essas questões. Principalmente e nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje que a gente vai ter aí tantos eventos e treinamentos e acontecendo, de repente pode ser uma área de especialização mesmo, em que um profissional da área de recursos humanos pode focar em organização, literalmente, de eventos voltados para o desenvolvimento humano. É uma coisa interessante. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Então, aqui é um exercíciozinho que a gente pode estar fazendo para organizar um evento. Esse checklist, obviamente, ele muda na medida em que, por exemplo, se os eventos forem transmitidos, ou seja, se eles não forem presenciais, aí a gente também tem uma outra ordem, um outro checklist com outros detalhes a observar. Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Vamos lá. Minha gente, estímulos às necessidades e aos desejos. Já que a gente, nesse primeiro começo de aula, vamos estar falando sobre como tornar um produto ou um serviço desejável. Esse deve ser um esforço. Percebam, uma empresa, né, ela é uma... Só um minuto. Uma empresa é uma unidade técnica, né, de produção. Essa empresa, ela pode ser agropecuária, ela pode ser uma empresa prestadora de serviços, pode ser do comércio, ela pode ser uma fábrica que produz algum produto, ok? Essa unidade técnica, ela vai e, vejam, ela precisa de alguns inputs, né? O que são inputs? Inputs são entradas, significa entradas. E essas entradas, só um minuto, aqui, deixa eu botar a borracha. E esses inputs, essas entradas, elas vêm na forma de insumos, né? E, por exemplo, mão de obra. A mão de obra. Por exemplo, insumos, mão de obra, capital, que é a grana, né? Deixa eu apagar e fazer o símbolozinho da grana aqui. Só um minuto, tá aqui. É a grana, são os insumos, é a mão de obra, tudo isso é insumo, é input. E entra no processo produtivo. Para sair os outputs, esses outputs são as saídas. Ele pode ser na forma de produtos ou serviços a serem prestados. Ok? Então, é isso. Sacam? Nós temos inputs, eles vão ser combinados dentro da unidade técnica de produção da empresa e vão sair outputs, que são produtos ou serviços. Ok? Mas não basta isso. É importante que todo esse sistema que está colocado aí, ele esteja organizado, ele esteja alinhado na mesma frequência, né? E tudo isso tem um objetivo, é tornar essa unidade técnica de produção viável do ponto de vista econômico. E nesse sentido que a gente está na aula falando como estimular estímulos às necessidades e aos desejos
do mercado. Como é que a gente pode fazer com que esses produtos e serviços aqui, no final do processo, como é que eles podem se tornar interessantes para o mercado se absorver? Porque se não forem, a empresa não é viável economicamente, ela vai acumular prejuízos, ela vai se tornar insustentável e ela não vai ter, por exemplo, um setor de recursos humanos para gerenciar. Por isso que é muito importante a gente também ter esse olhar, essa visão. Ok? Então, vejam, a partir de algumas circunstâncias, minha gente, específica, ou um evento, é possível, quando eu digo evento, estou falando de acontecimento, é possível a gente gerar as mais variadas emoções das pessoas. De repente, é uma alegria, é uma ansiedade, é uma motivação, é um encantamento e muitas outras. E quando eu falo isso, né, é capaz de criar, de gerar essas emoções, é que essas emoções, elas ao mesmo tempo façam com que as pessoas possam estar comprando. Mas, vejam, não é no sentido de, literalmente, manipular as pessoas a comprarem um produto ou serviço. Na verdade, é criar experiências, não é? Experiências de alegria, de ansiedade, quem sabe de motivação e encantamento, quando essas pessoas, os consumidores, vierem a consumir produtos de determinadas marcas ou serviços, né? Maximizando os benefícios das pessoas, né? Maximizando a capacidade de atender a necessidades e a desejos. Então, toda organização, toda empresa precisa ter isso em mente. Ela trabalha em função de, e esse de é em função do mercado consumidor, dos clientes, porque são os clientes que alimentam o caixa da empresa, e é esse caixa que vai custear toda a estrutura de funcionamento da empresa, os investimentos futuros e a margem de lucro do empresário. É óbvio que desse custeio que eu acabei de mencionar, no meio dele estão os pagamentos, as recompensas financeiras de todos os funcionários que fazem parte do negócio. Ok, minha gente, sim ou não? Então, um primeiro estímulo à necessidade, a se criar necessidades e desejos, ou se atender necessidades e desejos no mercado, eu posso destacar como a escassez. Por escassez, entendam como carência, né? A escassez, ela é uma... Deixa eu puxar para cá. Escassez é uma carência. É falta de alguma coisa. Isso é escassez. Trata-se de uma lógica antiga no mercado. Quando tem escassez de algum produto ou serviço, é possível que aumente o interesse do consumidor por aquele produto ou serviço. Está destacado aí em amarelo. Afinal de contas, estamos acostumados a associar a escassez à valorização de algo. Se muitas pessoas estão de olho em algo, significa que ele pode ser bom para você também. Volta a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor, pode me encher toda aqui na tela. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Na economia, quando a gente está estudando o mercado, tem uma história lá que é o paradigma do diamante. Como é que ele funciona? Vamos imaginar que a Flávia esteja andando no deserto. A Flávia, ela está andando no deserto, meio-dia, a Flávia está descalça, a areia está quente, os pés da Flávia estão muito rachados, a Flávia está suada, está catinguenta, a Flávia já está com os lábios rachados, ela está, né, descabelada, tá muito ruim para a Flávia. Detalhe, a Flávia encontra um mercador e esse mercador chega para a Flávia e oferece uma grande gema de diamante que cabe nessa mão aqui, é uma gema de diamante grande igual aquelas do comendador da novela.
e também um copo de água. Pergunto a vocês, o que é que para a Flávia vai ter mais valor nesse exato instante? A grande gema de diamante ou um copo de água? Câmbio, câmbio, câmbio. Fica a pergunta, o que é que tem naquele momento, o que é que vai fazer mais sentido para a Flávia? O que é que vai dar, o que é que vai dar, para o que a Flávia vai dar mais valor? Para o diamante ou para um copo de água, levando em conta todo o contexto no qual a Flávia está, que eu acabei de mencionar aqui. Povo de São Julião, povo de Sussuapara, Novo Santo Antônio, Juazeiro do Piauí, Canavieira, Beneditinos e Altos, percebam, o que é que vai ter mais valor para a Flávia? Ela está no deserto, perdida, descalça, no sol quente. Quando o vento bate, a areia vem que dá aquela pisa de areia, né? Aquela areia bate que dói aqui na pele, né? E tudo de ruim que tem em cima da terra tá com a Flávia. Então, quando o mercador chega, vejam, não tem muito o que dizer, né? Um copo de água nesse instante consegue ter muito mais valor do que uma grande gema de diamante para a Flávia. Entendem? Por conta da escassez. Entre a água e o diamante, a Flávia escapa sem diamante. Sem água, a Flávia não escapa. Mas só tem aquele copo. A Flávia vai atribuir muito mais valor ao copo de água, né, do que a grande gema do diamante. Esse é o paradigma do diamante que a gente brinca. Ou seja, em várias situações, o que regula o valor de uma coisa, fazendo com que esse valor seja mais alto ou mais baixo, pode estar, não é a única coisa, mas pode estar relacionada à sua escassez, né? A sua pouca quantidade disponível. Aqui entra uma história do consumo rival. Qual é o consumo rival? Vejam, eu estou aqui no estúdio com o Isnaba e nós dois, ao mesmo tempo, estamos consumindo o ar aqui do espaço. Percebam que o ar que eu respiro aqui não anula o consumo de oxigênio do ar que o Isnaba faz ali no centro de comando dele. Uma coisa não anula a outra. Nós estamos aqui compartilhando o mesmo espaço, ele respira lá, não reduz a quantidade de oxigênio disponível para que eu respire aqui. E a minha respiração da mesma forma, não vai limitar a respiração do Isnaba acolá. Entendem? Então, eu chamo isso, o ar que a gente respira, por exemplo, de um bem não rival. O meu consumo de ar não vai inibir o consumo do Isnaba, ele vai continuar consumindo do mesmo jeito. Então, não tem uma disputa, não existe uma rivalidade minha ou do Isnaba aqui para respirar o ar do estúdio. Agora, detalhe, nesse caso do diamante, Leidiane, né? Nesse caso do diamante, a água ela é escassa, a água ela é essencial. Se você entrar nesse meio, perceba, aí a coisa muda de figura. Se você também estiver nesse deserto, aí o consumo de água será um consumo rival. Ou seja, a quantidade de água que você beber vai necessariamente deixar de ser consumido pela Flávia. Ou a água que a Flávia consumir deixa de ser consumida por você. Ou seja, o consumo de um vai gerar prejuízo no outro. Há uma rivalidade entre vocês para consumir aquele bem escasso, a água, que é necessária e que é escassa ao mesmo tempo. Então, aí se torna um bem rival. Eu estou dando como um exemplo o ar aqui do estúdio, de bem não rival. Estou dando como um exemplo a água no deserto como um bem rival.
quando há uma disputa entre as pessoas que vão consumir a água. E agora vamos transportar isso para o mercado de trabalho. Existem profissionais que são tão valiosos no mercado de trabalho, eles são tão escassos, que o valor desses funcionários para uma organização, ele se torna elevado. Ficou claro? Por quê? Porque é um profissional tão bem posicionado, tão bem preparado, altíssimo desempenho, que não sai. O funcionário ele vai estar sempre bem requisitado no mercado, vai haver uma disputa por ele no mercado. Por exemplo, sacam isso? É curioso esse exemplo que eu estou dando. O Fantástico, na Globo uma vez, pegou o currículo, tem tudo a ver com recursos humanos, viu? Ele pegou o currículo do Armínio Fraga. O Armínio Fraga é um ex-ministro da Fazenda aqui no Brasil. E o Armínio Fraga, ele foi gestor de fundo internacional, famosíssimo. É um grande operador do mercado financeiro. E ele já foi ministro da Fazenda, né? E o cara é uma sumidade, ele é muito competente, muito preparado. Então, o que é que a Globo fez? Pegou o currículo do Armínio Fraga e tirou o nome dele. Botou o nome de uma outra pessoa e encaminhou para uma empresa de recrutamento, né? De pessoas, de seleção e recrutamento de pessoas. E a empresa, quando pegou o currículo para ver se contratava ou não contratou o Armínio Fraga. Não contratou porque, pelo currículo, ele chegava e dizia assim: não, o currículo desse cara é bom demais, a gente não tem como pagar ele. É muito interessante. Isso vejam como é um exemplo muito conectado com a lógica que faz parte do dia a dia de um profissional, de um gestor da área de recursos humanos. Meus caros e caras futuras técnicas e técnicos em recursos humanos. Ok, minha gente? Então, fica assim. Se você perguntar, o mercado de trabalho no direito está saturado, tem muito advogado? Depende. Tem muito advogado no mercado trabalhista, muito advogado previdenciário, tem muito advogado criminalista, mas especificamente advogados que operam no direito empresarial, na elite do direito empresarial, apoiando empresas que querem investir na bolsa, ou advogados que fazem fusões e aquisições de grandes empresas que se fundem. Esse pessoal são poucos e são muito bem remunerados. Sacam isso? Né? Esse é um ponto importante que a gente precisa destacar. Então a escassez, ela entra nesse sentido. Percebam que se a gente olha para o comportamento de uma economia e as taxas de desemprego são altas, você tem muitos profissionais desempregados, desde profissionais de baixa qualificação como de alta qualificação. Esse desemprego alto acaba, né, desvalorizando os ganhos, né, mesmo de profissionais muito bem preparados. Por quê? Porque há uma grande disputa no mercado, né? Os profissionais querendo entrar e trabalhar, entendem? Então, você acaba que o empregador, o recrutador acaba olhando e ele, neste momento de negociação, acaba dizendo assim: olha, se você quiser trabalhar com a gente, você precisa se sujeitar a estas condições de ganhos aqui, ok? Isso porque no momento de maior desemprego, você tem uma maior oferta, não é, de mão de obra qualificada, mesmo qualificada no mercado, e isso vai derrubar a remuneração desses profissionais, mesmo altamente qualificados. Da mesma forma que se a taxa de desemprego na economia estiver baixa, se eu tiver com quase todo mundo empregado e trabalhando no mercado, aí a remuneração do profissional tende a ser mais elevada. Se você já está trabalhando em um ambiente
e você recebe uma proposta de trabalho, obviamente essa proposta de trabalho precisa cobrir financeiramente o que você ganha por fazer o trabalho atual. Entendem? Então vejam como há uma maior valorização e isso acontece se o profissional for muito bem qualificado, for rodado no sentido de ter muita experiência, for muito conhecido no mercado. Faz sentido, minha gente, isso aqui, câmbio, sim ou não? Eu já peguei a parte do diamante, já trouxe para o mercado de trabalho e estou fazendo essas comparações aí com vocês. Beleza? Isso também se dá no mercado de trabalho, isso também tem profissionais que o contexto o tornam extremamente valorizado no mercado de trabalho. Beleza? Tem um outro ponto que merece destaque. Quando todo mundo faz igual, a gente acaba sacrificando as diferenças. Por isso que em alguns momentos, Leidiane, eu até já falei de autoconhecimento. Por que de autoconhecimento? Porque eu vou buscar soft skills ou eu vou buscar hard skills, mas eu as adapto à minha identidade. Eu vou imprimir a minha identidade em tudo que eu fizer. Porque aí ficará claro no mercado as minhas diferenças em relação aos demais. E assim você terá a possibilidade de se inserir de forma mais estratégica no mercado de trabalho. Vejam, quando eu digo isso é porque tá todo mundo, tá todo mundo buscando qualificação, beleza. Se todo mundo busca qualificação, tá lá, tá todo mundo igual. O que é que vai fazer a diferença? É quando literalmente você consegue aplicar, você tem autoconhecimento e você consegue aplicar esse autoconhecimento a todo o repertório de habilidades e de experiências que você tem. Entendem? Essa é a pegada. Isso dá uma autoralidade, né? Você está falando com base, né, nas suas referências, nas suas experiências, vivências, né? Naquilo ali você é muito expert, porque você já vivenciou situações assim e você tem traquejo, você tem manejo para lidar com a situação. Essa é a pegada, ok? Isnaba, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então vejam só, né? A escassez é isso, né? Quanto mais a noção de escasso, né, mais tende a haver o interesse do consumidor se aquele produto ou se aquele serviço ele faz um sentido, né? Se ele é capaz realmente de atender a uma necessidade, um desejo ou uma dor do mercado consumidor. Ok? Vamos aí, porque tem muito disso, ó. Deixa eu botar aqui o marca-texto, deixa eu botar o azulzinho claro, não é? Se muitas pessoas, só um minuto, se muitas pessoas estão de olho em algo, bem, esse algo também pode ser bom para você. Esse é um pensamento rápido, claro, não é? É um instinto, é uma impressão que vem. Tá bom? Vamos adiante. Continuando ainda a tratar da escassez. Com isso, é possível alinhar as suas estratégias. Eu digo, quando eu falo das suas estratégias, eu estou falando da organização, da empresa. As suas estratégias, né, da marca, da empresa. Ok. Com a jornada do cliente, né? A partir desse gatilho mental da escassez. Sacam? O cliente vai, não, se eu não comprar agora, eu não compro mais. Minha gente, isso é um motor muito poderoso de acionar, de persuadir um cliente a comprar. Se ele não comprar agora, ele não terá mais a oportunidade futura. Aí a pessoa vai lá e compra,
e paga. E aí é dinheiro no caixa, ok? Da empresa. Um exemplo disso, aí destaco em amarelo. Você já reparou como muitos e-commerce, comércios eletrônicos, eles acrescentam ao lado da descrição do produto a quantidade de itens que ainda tem no estoque? Sacam? Sempre fazem isso. Por quê? É a história que eu já mencionei aqui para vocês de que a marca está oferecendo bens rivais. Ou seja, se alguém estiver consumindo, logicamente vai estar reduzindo suas possibilidades de consumir aquilo também, ok? Algo como, de repente, apenas um no estoque, não desperta o interesse em quem está de olho no produto? Minha gente, volta aqui para mim, Isnaba. No mercado de automóveis, tem gente que fica numa espera por 2 meses até o carro chegar. A concessionária não tem o carro ali, não tem o carro disponível ali para entrega imediata. E tem uma lista de espera, e tem gente que espera até 2 meses para receber um carro. Olha que exemplo forte para a história da escassez, que em Teresina está cada vez mais comum. Tem ambientes de sair à noite que tem lista de espera, que você chega e você não entra de cara, você fica esperando vagar para você poder entrar. Eu não espero, eu nem piso nessa calçada, mas tem gente que faz. Tem gente que espera, entendem isso, então tá bem nessa pegada da escassez, né? Reserve a sua mesa, entendem? Percebam que com essa noção de escassez, a empresa consegue antecipar a receita, né, sem nem ter prestado o serviço ou ter vendido o produto. Vocês sacam isso? Sem ter entregue o produto. Ele vendeu, mas não entregou. O consumidor, o cliente, está disposto a esperar para consumir num outro momento. Vocês já pararam para pensar que negócio interessante? Para a empresa, não é necessariamente. Ok, minha gente, tudo bem. A gente vai falando aqui, tem muita coisa de mercado que a gente saca a partir de um conteúdo como esse. Beleza, tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, minha gente, esses são alguns aspectos. A escassez, ela é um estímulo para as necessidades e os desejos das pessoas no mercado por adquirir produtos ou serviços. Alto Longar, Beneditinos, Canavieira, Juazeiro do Piauí, Novo Santo Antônio, São Julião e Sussuapara. Beleza? Leidiane, Fabiana, Flávia, câmbio. Vamos adiante. Um outro estímulo às necessidades e aos desejos do mercado é o senso de urgência. É a urgência. Ou seja, paralela à escassez, como está dito aí em amarelo, a urgência, ela atua em aliança como um dos maiores inimigos, como um dos nossos maiores inimigos, o tempo. Esse bicho aqui é complicado. Se não soubermos lidar com o tempo, ele se torna um grande inimigo, uma grande fonte de frustração, uma fonte de ansiedade, de depressão. Pode acontecer isso. E aí, um exemplo de urgência é lembrar da febre causada pelos sites de compra coletiva. Já aconteceu, né? Houve um boom durante um tempo, né? Quando a gente diz essa febre aqui, eu estou falando da febre causada por sites de compras coletivas. Hoje nem tanto, mas minha gente aqui em Teresina, esse negócio aqui já pegou, povo doido querendo comprar. Vejam, as pessoas que compram nesse tipo de site,
elas não estão muito interessadas em fidelidade. Elas estão atrás de preços baixos, de promoções, de descontos, de vantagens, ok? Então, aqui ó, não tem a fidelidade. A fidelidade não faz parte desse tipo de consumidor, ok? Eles estão atrás de descontos, de preços baixos, de custo-benefício. Aí você vai lá e compra. Isso aqui, minha gente, gera muita compra por impulso, né? E ainda tem uma contagem regressiva, né? Tem lá o número, o reloginho em contagem regressiva e compra aqui, porque se os bichos zerar, você vai perder essa oportunidade. Olhe o senso de urgência, né? De certa forma, uma estratégia de persuasão que coloca o cliente sob pressão para comprar. O próprio cliente se bota, a empresa cria uma oferta que torna o cliente aí, vamos dizer assim, que torna o cliente, dá uma ansiedade no cliente, né? A ideia aí é chamar o cliente para a ação, que seria necessariamente a compra do determinado produto ou serviço por conta desse senso de urgência. Ok, minha gente? Tudo bem? Faz sentido isso aí que eu estou dizendo, sim ou não? Compre logo, ou então, né? Case agora, ou passo sua para. Canavieira, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É que nem no casamento, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Tem um senso de urgência aí. Quem quiser interromper um casamento, quem quiser tentar tirar o amor da sua vida do casamento com o outro, tem um momentinho, tem poucos momentos, inclusive, para você aproveitar e fazer isso. É a urgência. É um estímulo à necessidade e ao desejo. Tá bom? Beleza, minha gente, ok? Esses são pontos de destaque aqui que a gente pode falar. Essa urgência, ela também é muito poderosa nesse sentido. Veja que o que é que dá mais valor, lá no deserto, entre a pedra, entre o diamante e o copo de água? É literalmente a urgência, sacam? Né? Os bens rivais são assim, ó, se você não consumir agora, vão consumir por você. Você vai perder as oportunidades, né? E isso se torna muito forte, tá bom? Se uma empresa usa bem essas estratégias, ela pode ter aí turbinado entradas de grana no caixa da empresa, reforçando a sua viabilidade econômica. Um outro ponto que estimula, né, as necessidades e os desejos das pessoas é a reciprocidade. Por reciprocidade, né, só um minuto. Por reciprocidade, entenda, assim, a gentileza move as pessoas. Um gesto pode chacoalhar o mundo inteiro. Pode chamar a atenção, pode estimular a admiração das pessoas. Pequenas gentilezas no dia a dia, elas pode parecer que não, mas elas são percebidas por muita gente. Então a reciprocidade, como gatilho mental, funciona quando você promove um ato, uma campanha, de repente uma estratégia, sem motivação extra. Por exemplo, você concede para um potencial cliente uma amostra grátis de alguma coisa, você vai disponibilizar um conteúdo gratuito, qualquer ação que faça com que seu consumidor se sinta naturalmente tentado a retribuir o gesto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo de rede social, deixa eu dar um exemplo de Instagram, né? Do Insta.
Tem gente que quer ter muito seguidor e não quer curtir, não quer comentar, não quer compartilhar. Sacam isso? Tem gente que não quer. Quer ter Instagram, quer ter muito seguidor, mas não quer curtir, não quer comentar e nem compartilhar as postagens dos outros. Você só quer que os outros curtam, comentem e compartilhem os seus posts. Mas você não faz pelo outro. Perceba que não há uma reciprocidade aí. Entendem? Quando eu falo da reciprocidade, eu estou falando de uma palavrinha que ela é chave nos recursos humanos, que é o engajamento. Ok? O engajamento. É o envolvimento, o quanto que você se envolve, né? O quanto de energia você vai destinar para o outro. Sacam isso? Então, nas redes sociais isso é muito forte, isso é um exemplo. Como bem no clima organizacional, né? Se o funcionário só se sente explorado, não tem reciprocidade. Ou, de repente, se o profissional só quer tirar ganhos, né, para si, individuais e profissionais, e isso, em certo momento, pode prejudicar a empresa, isso, vejam, não tem reciprocidade, não é via de mão dupla, né? Então, é complicado isso. Ó, a Leidiane está falando aqui, o gatilho da reciprocidade se vale de um comportamento bastante comum dos humanos, que é retribuir algo que lhe é dado de graça. Leidiane, e aí tem uma outra coisa que ela atrapalha demais a reciprocidade, né? Uma coisa que atrapalha muito a reciprocidade é quando você, por exemplo, age de olho no que o outro pode fazer por você. Faltou foi espaço aqui. Por você. Ok? Vejam. Isso aqui pode acontecer. Tem gente que é assim. Você só age se por interesse. E, óbvio, todo mundo tem interesse. Mas vejam, você só age se você entender que você vai ter algo, o outro pode lhe fazer algo em termos de benefício, aí a pessoa faz. Se ela não perceber isso, ela não faz. Aí compromete essa noção de reciprocidade. Entendem? Precisamos fazer esse tipo de reflexão. O que é autêntico? O que é sincero? O que faz sentido? Ou o que de fato só está olhando para um retorno futuro, né? Essas são questões que a gente precisa botar na mesa para avaliar, né? Mas você está corretíssima, né? Ele se vale desse comportamento. É um comportamento meio que são os níveis de gratidão, Leidiane. Né? Tem alguns níveis da gratidão. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor, e pode me botar todo aqui no slide. Quais são os níveis de gratidão? Você pode, num dos níveis de gratidão, quando alguém faz algo por você, você vai o reconhecer. Entende? Você vai reconhecer o que aquela pessoa fez para você, né? De importante, sacam? Esse é um dos níveis da gratidão, é o reconhecimento, sacam? Você reconhece o que o outro fez por você.
Um outro nível da gratidão por exemplo, além de você reconhecer, esse é um nível mais profundo de gratidão, é o obrigado. O obrigado é assim, eu me obrigado pelo que você me fez e eu me obrigo a, dentro das minhas possibilidades, em ajudá-lo na medida em que você estiver precisando e eu puder ajudar. Esse é o nível mais profundo de gratidão. Porque as pessoas hoje, você faz alguma coisa por alguém e aí você vai ver, ficou meio que mantra, né? Muita gente vai assim, gratidão, gratidão, gratidão. Percebam, quando todo mundo faz igual, a gente não consegue perceber as diferenças. E no mercado de trabalho, nas relações de trocas profissionais que eu vejo à distância ou que acontecem comigo, eu sempre vejo alguém chega e diz assim, Fernando, gratidão por isso. E eu escuto 1, 2, 3, 10, 50 pessoas fazendo a mesma coisa. Na hora de agradecer, gratidão. Eu não tenho nada contra isso, eu só estou dizendo que quando todo mundo faz igual, todo mundo quer ser diferente, mas não dá para ser diferente fazendo igual, entendem? É essa a questão que eu quero mencionar. E que existem os níveis de gratidão, né? Como o de reconhecer, o de dar graças, né? Eu agradeço pelo que você me fez. Um primeiro nível de gratidão, eu reconheço o que você me fez. E eu valorizo isso. Quando eu valorizo isso, eu estou dando graças, eu agradeço a isso. É um segundo nível de gratidão. E o terceiro é obrigado. Eu me obrigo, dentro das minhas condições, a ajudar você no que você precisar e eu puder ajudar. Esses são os 3 níveis da gratidão. Então, mas eu estou falando de gratidão aqui porque tem um pano de fundo na gratidão que é a reciprocidade. É uma via de mão dupla. E não é você fazer esperando a volta. Se tiver de ser, será. Leidiane, com certeza. Muitas pessoas só fazem algo se tiver uma perspectiva de devolutiva. Exatamente. Isso acontece demais. Demais mesmo. Tá bom? É a história do movido por interesse, né? Deixa eu fazer assim porque eu posso ter isso, isso e isso. Esses tipos de cálculos, eu não vejo isso como interessante. Tá bom? Tá certo? Câmbio. Tem gente que calcula até o jeito de falar. Né? Você vê a pessoa, ela calcula cada detalhe do que ela diz. Gente, aquilo ali dá uma artificialidade tão grande. Entendem que aí a pessoa já, opa, né? Eu pelo menos já fico, né, na retaguarda. Entendem isso, câmbio? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba? Então, vejam como essa coisa da reciprocidade, ela é interessante e tem muita coisa que a gente pode avaliar daqui. Deixa eu apagar essa frase aqui, porque ela está baldeando aqui o restante aqui do slide. Então, vamos lá. Vejam só. Continuando aqui, a reciprocidade como gatilho mental, ela funciona quando você promove um ato, né, uma campanha, uma estratégia, e aí você vai tentar fazer com que qualquer ação que faça com que seu consumidor se sinta naturalmente tentado a retribuir o gesto. Vamos adiante. Um outro gatilho, algo que estimula a necessidade e o desejo, toda a empresa, toda a marca precisa estar alinhada a isso. A área financeira, a área de marketing, a área de vendas, a área de recursos humanos, o operacional, entendem? Todo mundo precisa estar alinhado nisso, porque isso pode fazer com que a empresa consiga ser viável economicamente, né? Ao mesmo tempo, quando está todo mundo alinhado, isso aqui
é de verdade. A empresa está preocupada em... ela até atiça a curiosidade, o senso de escassez, o de urgência, mas ela coloca no mercado um produto ou um serviço que realmente atenda os interesses das pessoas ou os desejos das pessoas. Aí faz todo sentido. Quando a gente vai falar da curiosidade como um estímulo à necessidade e aos desejos, a novidade pode despertar, acima de tudo, a curiosidade. Deixa eu botar aqui a canetinha vermelha. A novidade pode despertar, acima de tudo, a curiosidade. E isso pode ser explorado de diversas formas nas ofertas dos produtos ou serviços. Por exemplo, uma produtora de videogame pode, por exemplo, ter um efeito amplo, pode ter feito um amplo uso das redes sociais para os seus futuros lançamentos de novos games, fazendo com que as pessoas acessem constantemente suas páginas para conferir se existe alguma novidade, né, a ser lançada sobre o jogo, no caso. Assim, gradativamente, o público vai se ver fisgado pela curiosidade. Aqui no mercado digital, a gente sempre tem a história dos lançamentos, né, de produtos digitais. E uma coisa muito forte que eles usam é o gatilho da curiosidade. Mas vejam, quando eu falo de uma organização como um todo, que precisa estar alinhado com tudo isso, todos os setores, financeiro, recursos humanos, percebam com o papel que os recursos humanos têm. Uma empresa só vai funcionar assim se ela recrutar pessoas diferentes, mas que estão conectadas pelo mesmo objetivo, não é? E dentro de uma empresa. Esse é o papel estratégico que os recursos humanos vão ter dentro de uma organização. Ok, minha gente, tudo bem. Eu estou olhando para o relógio agora, são 17 horas e 18 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, mas depois de 3 minutinhos eu volto e a gente continua esse nosso papo massa.